Salvação de acordo com o Novo Testamento. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus 4,17. O objetivo deste estudo é explicar, de forma sucinta e clara, o que a Bíblia explica sobre o maior problema de todos, o pecado, e como ter este problema solucionado. O assunto foi abordado em 5 estágios. 1. A gravidade do pecado. 2. Qual a solução para o problema do pecado? 3. Qual a recompensa por ter todos os pecados justificados? 4. Como ser verdadeiramente justificado do pecado e salvo? 5. A Igreja conforme o Novo Testamento. Cada estágio do estudo aborda vários assuntos importantes sobre a salvação de acordo com o Novo Testamento. Cada um dos assuntos será apresentado em um vídeo. O estágio 5, a Igreja conforme o Novo Testamento, aborda os seguintes assuntos. 5.1 Entender e obedecer à Palavra de Deus. 5.2 A organização na igreja local. 5.3 A liderança na igreja local. 5.4 A ceia do Senhor. 5.5 O papel das mulheres conforme o Novo Testamento. 5.6 O uso de recursos da igreja local. 5.7 Como lidar com cristãos que pecam. 5.8 Assuntos controversos. 5.9 A adoração na igreja local. Neste vídeo abordaremos o assunto 5.4 A ceia do Senhor. 5. A igreja conforme o Novo Testamento. 5.4 A ceia do Senhor. 4 textos registram os pormenores da primeira ceia do Senhor. 3 deles estão nos Evangelhos: Mateus 26, do 26 ao 28, Marcos 14, 22 a 24, Lucas 22, 19 a 20, e o outro está em 1 Coríntios 11, 23 a 26. Devemos aprender como Jesus e os apóstolos celebraram a ceia, comparando esses relatos. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: Bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 26 a 28. E, enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomem, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos. Marcos 14, 22 a 24. E, pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Lucas 22, 19 e 20. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque, todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios 11, 23 a 26.
O propósito da ceia do Senhor é lembrar o sacrifício que Jesus fez na cruz, o qual permitiu a esperança da vida eterna. Não se trata de um memorial do nascimento, da vida ou da ressurreição de Cristo. É um momento especial no qual os cristãos refletem sobre o Salvador sofredor para serem lembrados do alto preço que ele pagou por nossos pecados. Jesus usou dois símbolos para representar seu corpo e seu sangue. É claro que ele não ofereceu literalmente seu corpo, que ainda estava inteiro, nem seu sangue, que ainda estava correndo através de suas veias. Ele deu aos discípulos pão sem fermento, para representar seu corpo, e o fruto da videira, suco de uva, para representar o sangue que estava para ser derramado na cruz. Por que pão sem fermento? A ceia do Senhor foi instituída durante os dias judaicos dos pães asmos, uma festa anual na qual somente pão sem fermento era permitido. A ideia de impureza ou pecado foi associada com fermento em vários textos bíblicos. É plenamente adequado, então, que o sacrifício perfeito e sem pecado do próprio Filho de Deus seja representado por pão sem fermento. Quando são comparados os 4 relatos sobre a ceia, há uma ordem na qual foi observada. Primeiro, Jesus orou para agradecer a Deus pelo pão e então todos o partilharam. Ele orou de novo para agradecer pelo cálice e todos beberam dele. Deste modo, ele chamou especial atenção para cada elemento da ceia. O livro de Atos dos Apóstolos e as cartas escritas às igrejas ajudam a aprender mais sobre a ceia do Senhor. Os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana para participarem da ceia. Atos 20, verso 7. Ela era entendida como um ato de comunhão com o Senhor. 1 Coríntios 10, 16 e 17. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Atos 20, verso 7. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, 16 a 17. A ceia do Senhor era tomada quando toda a congregação se reunia, como um ato de fraternidade entre os irmãos. 1 Coríntios 11, 17 a 20. Cada cristão era obrigado a examinar-se para ter certeza que estava participando da ceia de um modo digno. 1 Coríntios 11, 27 a 29. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. 1 Coríntios 11, 17 a 20. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e, assim, coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. 1 Coríntios 11, 27 a 29. A palavra indignamente não descreve a dignidade da pessoa. Ninguém é verdadeiramente digno de comunhão com Cristo, mas o modo de participar. Quem não leva a ceia a sério, brinca com o sacrifício de Jesus e está se condenando por não discernir o corpo de Cristo. Por essa razão, devemos ser muito cuidadosos cada vez que participarmos da ceia do Senhor.
Temos que esquecer preocupações mundanas e prestar atenção exclusivamente à morte de Cristo. Se tratarmos a ceia do Senhor como um mero ritual, ou se a tomarmos levianamente e deixarmos de meditar no seu significado, condenamo-nos diante de Deus. Não encontramos nenhuma autoridade na Bíblia para participar da ceia do Senhor a sós ou fora da reunião de uma igreja local. A ceia do Senhor é um ato de comunhão entre os cristãos e o Senhor. Em Atos 20, verso 7, os cristãos se reuniam para partir o pão. 1 Coríntios 11, 20 a 22, distingue entre a ceia do Senhor, o propósito da reunião como congregação, e as refeições comuns, tomadas nas casas. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Atos 20, verso 7. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. 1 Coríntios 11, 22 a 23. Somente aqueles que entraram no corpo de Cristo devem participar da ceia do Senhor. Item 4.8. O que fazer para ser salvo? A ceia é um ato espiritual partilhado pelo Senhor com aqueles que estão em fraternidade com Ele. Jesus não ofereceu o pão e o cálice a todos, mas apenas aos seus discípulos. Quem não serve ao Senhor não tem direito de partilhar disto com Ele. 1 Coríntios 10, 16 a 22. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo. Porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam do sacrifício são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? 1 Coríntios 10, 16 a 22. Cristãos são privilegiados ao participarem com Jesus todas as semanas da ceia do Senhor. Deste modo, ligam o passado, o presente e o futuro. Passado. Olhamos para trás, para o sacrifício que Jesus fez na cruz. Entendemos isto como sendo o fundamento e o centro de nossa salvação. Presente. Quando meditamos no terrível preço que Jesus pagou para nos redimir de nosso pecado, nossa decisão de resistir à tentação é fortalecida. Futuro. Entendemos que a morte de Jesus é a base de nossa esperança e assim proclamamos a nossa fé nele quando olhamos em frente para a volta do Senhor e para a nossa salvação eterna. Não podemos esquecer nunca o dia negro no Calvário em que Jesus deu sua vida para salvar a nossa. Referências. Este estudo foi adaptado de A Ceia do Senhor, Comunhão com Deus e com Nossos Irmãos, de Dennis Allen, do site estudosdabiblia.net. Obrigado por sua atenção.